Boa noite, amados. Que alegria estar de volta aqui e participar de uma celebração missionária, né? Ah, que coisa maravilhosa. Chega aqui, todo mundo aqui, assim, uma quantidade de pessoas que vai para o campo, meu Deus do céu. E eu tenho certeza que esses que foram nunca mais serão as mesmas pessoas, né? Porque quando a gente dá, a Bíblia diz, dá e ser-vos-á dado. A gente tem uma experiência a ofertar. E eu fiquei muito feliz por ver ali Laura. Parabéns, Laura. Parabéns. Por ter ido, né? Fique de pé aí, Laura, por favor. Para eu te envergonhar um pouquinho, você ficar de boa. Parabéns, viu? Jogou duro. É isso aí. Fique tranquila, tá tudo de bom. Traumatizou nada, agora tá adulta, tá adultecendo. Gostei. Eu estou tentando tirar você de sua mãe há quanto tempo, meu Deus? Estou brincando, pela mãe. Calma. Pessoal, nós chegamos em Balneário Camboriú, fomos lá participar de um congresso, né? CAP é um aperfeiçõamento, uma atualização profissional, mas também um treinamento, digamos, um congresso profético. A gente não usa esses termos aqui, vamos continuar não usando, mas tem o seu valor, foi muito bom para a gente. E eu queria chamar aqui Luzerne, Geórgia, Fernanda e também Marina, né? Matheus já falou algumas experiências, né? E Geórgia insistindo comigo, queria falar, eu falei, né? Mas eles vão falar quanto quiserem, um pouquinho, tá? E eu faço um fechamento, porque a experiência que tiveram aqui os irmãos que foram lá para o interior, uma experiência maravilhosa, perfeita, mas aqui houve uma experiência e esses compartilhamentos são muito importantes. Quem quer começar? Boa noite, pessoal. Muito bom estar de volta, né? Foram dias realmente bastante ricos para a gente. Primeiramente pelo intensivão de discipulado, né, que nós fomos submetidos, né? Os dois casais de pastores, casal Bergson e casal Rios, né? Trabalhou assim na vida da gente, realmente trouxe muito aprendizado, muita revelação da parte de Deus e tiramos bom proveito desses momentos, né? E de comunhão também, né? De estarmos juntos, comendo juntos, né? Estávamos no mesmo apartamento, a gente, né, conversou bastante, foi muito bom. Com relação à cidade, né, Balneário Camboriú é uma cidade realmente top, né? A gente conversava com os Ubers lá, todo mundo, rapaz, a melhor cidade do mundo é essa aqui. É difícil você ver uma pessoa falar bem da sua cidade, né? E a maioria dos que lá eram pessoas de fora, que iam para lá trabalhar e tal, pessoas que vieram de outras cidades para trabalhar lá em Balneário, né? É uma cidade que verdade, isso. E o prefeito de lá, inclusive, né, ele tem a intenção de transformar Balneário a melhor cidade para se viver no Brasil. Ele tem esse propósito, né, de transformar a cidade. Inclusive, ele é cristão, inclusive ele ministrou lá no evento, né? E realmente é uma palavra bem rica e que deu para tirar muitos ensinamentos. Para ser assim bem breve, foi muito interessante e o subtítulo da conferência, né, foi relevante, né? E essa questão da relevância, né, de como você ser uma pessoa relevante, né? E de muitas ministrações, foi um ambiente realmente assim rico do Espírito Santo, mas um ambiente, né? E um ambiente que propício a startarmos algumas coisas, né? A decidirmos algumas coisas. E uma das ministrações que mais me tocaram e né, fizeram sentido para mim, todas elas eu tirei algo, mas essa, e tem tudo a ver com o que Matheus falou há pouco, e foi a cereja do bolo, acho, dessa viagem, foi esse momento final, né, foi um presente da parte de Deus para a gente, e é justamente uma interpretação nova para mim da parábola da semeadura, né? E que, na verdade, eu imaginava que a semente era a palavra e o solo eram os nossos corações, as nossas vidas. Mas, na verdade, a interpretação que o pastor, inclusive um apóstolo, né, da Colômbia, ele colocou que nós somos as sementes, né? Nós somos as sementes. Lá em Romanos, inclusive, fala que a criação faz com o sujeito a vaidade e a criação ela geme pela manifestação
dos filhos de Deus. Então, geme para o brotamento dessas sementes, né? E é interessante que nós nos assumindo como sementes, né, filhos de Deus, sementes neste mundo, plantados neste mundo, né, e esse processo de brotar essa semente, de crescimento dessa árvore e a geração de frutos, às vezes não, sempre necessita mudanças. E nós temos que, de fato, nos submeter a mudanças, né? O Cláudio Duarte ele até falou uma coisa interessante, que quem fica, né, meu Deus, quem fica na zona de conforto, né, e não é confrontado, ele fica na mesmice, né? O conforto gera mesmice, o confronto gera mudança. E uma semente na terra, é visto que a terra exerce pressão sobre a semente para a semente brotar nesse processo, precisa dessa pressão. Então, nesse processo de sermos relevantes, ou seja, de sermos frutíferos, né, essa pressão é necessária, né? A gente pode ver que exemplos bíblicos, durante toda a história bíblica, de pessoas que tornaram-se relevantes após uma luta, após uma batalha, após uma crise, uma circunstância adversa. Golias, na vida de Davi, né? Então, Davi era ungido, tinha unção do Senhor, Samuel ungiu Davi, e quando ele encontra Golias, ele é desafiado, ele se propõe, ele se coloca, e após a vencer Golias, ele algum tempo depois, né, coroado rei, né? José, aquela história toda, né, ele é coroado, ele se torna o governador do Egito, traição dos irmãos, todo aquele processo, né? Então, então, na nossa vida, às vezes é assim, às vezes a gente passa por circunstâncias, às vezes adversas, circunstâncias de saúde, circunstâncias financeiras, circunstâncias, inclusive, de luta interior, né? E que, de fato, são esses Golias que são, às vezes, colocados nas nossas vidas e que nós temos que vê-los como uma oportunidade de crescimento, oportunidade de sermos relevantes, né? A partir disso aí. Então, se não vou falar tudo, vou deixar aqui para o pessoal falar um pouquinho. Irmãos, é só uma colocação aqui, 30 segundos. Na semana passada, na semana anterior, nós viajamos com Cláudio e Vanessa. Discipulado acontece na vida, né? E eles contaram aqui, na quinta-feira eu não estava, né? Contaram certamente muita coisa, e a gente, o tempo todo juntos. Quantas experiências acontecem quando as vidas estão em comunhão e Deus está processando as transformações que precisa. O nome dele é Luzerne. Ele não fala em público, tá? Não tem condições de ele falar nunca. Já tentei várias vezes que ele falasse. Ele só pode duas coisas: ou ele ter sido transformado ou estar cheio do Espírito Santo. Eu acho que é as duas, tá? O nome dele é Luzerne, está cheio do Espírito Santo e não fala em público, tá? Então é só isso aí. Boa noite, igreja. Oi, eu voltei fogo puro. Hein, Gel? Sapatinho, oi. Como diz, tchê, tchê, tchê. Até dança a gente aprendeu, não foi, Gel? Depois a gente mostra. Mas eu vou pegar o gancho de Luzerne e falar de mudança, sabe? Eu vou falar um pouquinho da viagem, mas antes disso, eu preciso falar que há 1 ano e meio, 2, eu busquei um processo de mudança, de cura, de me conhecer, de mergulhar em águas mais profundas. Então, iniciou ali um desejo. Meu coração ardia, queimava, e dali eu mergulhei no discipulado, e eu mergulhei na palavra, e eu estava sensível a ouvir o Espírito Santo. E eu precisava falar isso um pouquinho para vocês, porque se hoje eu estou aqui falando para vocês com o tom que eu estou falando, é porque houve uma ação do Espírito Santo na minha vida. E muitas coisas eu tenho aprendido, muitas coisas eu tenho vivido. Eu posso testemunhar para vocês que aquilo que a gente vê na palavra de Deus sobre vida abundante, hoje eu vivo. Eu e minha casa servimos ao Senhor e é real, nós vivemos. E falando da viagem, quem aqui gosta de viajar? Eu amo viajar, mas eu descobri, quando a gente viaja, a gente conhece, né, coisas novas, comidas novas, cultura, né, conhecimento,
mas melhor do que viajar é voltar para casa. Então, no avião, eu acho que esse avião estava cheio da unção, porque Niles recebeu a palavra e eu recebi também. E eu comecei falando um pouquinho aqui da minha história, do meu processo de 1 ano e meio atrás, porque 2 coisas eu ouvi do Espírito Santo muito clara. A primeira era que eu ia ter um espinho na carne. Foi às 4 horas da manhã, e aí eu acordei, Mateus, lembra disso? Eu digo, Mateus, o que é espinho na carne? Eu sabia que Paulo tinha um espinho na carne, mas digo, o que é que o Senhor quer me dizer com espinho na carne? E aí Mateus foi, né, me explicar. E depois, bem recente agora, o Senhor me disse que ia me fazer um vaso novo. E eu confesso que no primeiro momento, perdão, para já pedir perdão, eu relutei. Eu falei, poxa, eu sou tão ruim assim que não dá nem para juntar os pedacinhos, tem que fazer um novo. Ó, um toco de amarrar jéguica, coitada. Mas, enfim, nessa viagem, várias coisas aconteceram, sabe? Desde o processo, 1 ano e meio, 1 ano lá atrás, muitas coisas têm sido libertadas, curadas, e o processo, né, sempre segue. Mas, no avião, queimava meu coração e, voltando de novo, eu quero falar e eu esqueço, está vendo? Eu quero falar e eu esqueço. E é sobre isso. Nesse processo, o espinho na carne, eu descobri um TDAH. Que hoje eu vi que me impedia, muitas vezes, de falar em público. Eu não conseguia. Quando eu estava aqui, eu esquecia tudo que eu ia falar. Eu tinha estudado, eu sabia, eu tinha convicção do que eu ia falar, mas quando eu chegava aqui, não tinha jeito. Então, eu sei que tem algumas pessoas também que têm o mesmo dificuldade, vou dizer a mesma dificuldade, né, Ana? Mas supera, viu? Supera. Se coloca nos pés do Senhor e pede ajuda, pede socorro e permite viver, ser moldada, lapidada o processo. Então, eu queria explicar isso para vocês. E, como eu ainda estou no processo, se eu, por acaso, ler, não me levem a mal, não, viu? Porque, gente, uma das coisas que eu quero compartilhar é que, assim como Mateus, Luzerne, Geórgia, nós tivemos o privilégio de viajar com nossos pastores, sabe? A gente foi assim um verdadeiro presente. O nosso congresso, né? O Espírito Santo estava ali o tempo todo e que honra estarmos com Niles e Nanda. E assim, vocês devem estar se perguntando, um congresso onde tinha tanta gente renomada, tanta gente, né, que vocês já devem ter ouvido quem é que estava lá. O que mais te impactou foi voltar para casa, né? E eu vou falar por quê. Porque, para mim, no avião, queimava meu coração e eu peguei o celular e comecei a escrever. E voltar para casa significa que precisamos ser gratos a Deus por sermos pastoreados por Niles e Nanda, que nos ensina a viver um evangelho simples, que dedica a sua vida a refletir Jesus e são instrumentos de Deus na nossa vida, para nos ajudarmos a sermos parecidos com Cristo. Que pastoreiam suas ovelhas e nos ensinam a mergulhar em águas mais profundas, a subir de nível e a voar. No CAP, eu ouvi que não precisamos andar, porque o Senhor nos deu asas. Niles e Nanda nos ensinam isso o tempo todo, mas às vezes, e eu muitas vezes, não consigo escutar, eu não conseguia praticar. Aqui em Feira, eu e Mateus, a gente não tem parentes. Mateus ainda tem, mas não tem tanta aproximação. E o Senhor me deu irmãos, né? O Senhor me deu irmãos. E hoje, quando Nanda falou que eu vinha estar aqui, e é um privilégio estar aqui olhando para cada um de vocês. E desde a hora que eu cheguei, que me abraçou, aquele abraço que a gente sabe que não é um abraço simples, é um abraço de alma, de lá de dentro para fora. Então, o Senhor me deu irmãos que, mesmo não tendo parentes, é minha família. E levantou pessoas e colocou pessoas lá. Tati, eu quero te honrar. Sabe, eu não tinha aproximação com Tati. Tati ficou na minha casa, cuidou dos meus filhos. Luciana,
sabe, Dani, que está sempre à disposição, Cátia, Wellington, tem todo mundo. Eu tenho certeza que cada um de vocês, quem precisar, está disposto a ajudar, não só a mim, qualquer um, porque isso é viver o corpo. Essas pessoas que chegaram hoje, que foram servir, gente, tem fila para ir servir no sertão. Tem fila. Esse grupo, inclusive, a gente teve, não foi tarde, a gente teve, inclusive, que falou assim, olha, você vai no próximo. Então, isso é lindo, isso é viver o corpo, isso é um privilégio. A gente vive dentro de uma bolha, quando você sai para outro lugar que você vê, sabe? Isso fica muito claro. E, às vezes, a gente está aqui, a gente não consegue enxergar e obedecer. Isso queimava no meu coração. E em Lucas 8:39 diz que volta para casa e conta quanto Deus te fez. E ele se foi publicando por toda a cidade essas grandes coisas. Gente, eu tenho muitas coisas. Eu tenho muitas coisas para falar. Isso aqui é só um spoiler da quantidade de coisas que eu tenho para falar. E quem quiser, eu estou à disposição para tomar um café. Samara já me pediu, não foi, Samara? Samara já colocou ali, eu quero tomar um café contigo. Mas eu precisava passar primeiro isso para vocês, que essa gratidão que eu voltei. Eu sempre tive um coração grato, eu sei também que vocês têm. Mas a gente precisa ainda entender ainda mais e celebrar e aproveitar esse privilégio que é nosso, o que nós já temos. Às vezes a gente foca em ir para um congresso e receber de não sei quem, porque nós já temos aqui dentro de casa, isso é um privilégio. Em Salmo 66:16 diz, venham e ouçam todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que Ele fez por mim. E mais uma vez eu digo que minha vida tem sido restaurada, moldada e lapidada. Isso é fácil? Não. Isso dói muito. Quando vamos a um congresso como esse, podemos ver claramente, testemunhar o quanto uma pessoa que teme a Deus, que permite ser moldada por Ele, que está debaixo de autoridade espiritual e obedece, pode ser transformada. Eu não falo para vocês, gente, do que eu fui lá fora e vi. Eu estou contando para vocês a minha história. Vocês estão diante de uma pessoa que tem vivido essa transformação. Em Salmo 126:2 diz, então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa alegria de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Tia Luzerne e tia Geórgia, que foi que a gente viveu lá esses dias. A gente pulava, a gente glorificava ao Senhor, a gente louvava, que parecia que a gente estava até doido. O discipulado era todo o tempo, como o Mateus falou aqui, era no carro, era no apartamento, no avião de volta. Eu acho que foi o maior discipulado que eu tive na minha vida, né, Nanda? Muitas coisas foram curadas, eu posso dizer que curadas. E muitas coisas foram reveladas, não foi, Nanda? Muitas coisas foram reveladas. Então, gente, eu não posso deixar de falar para vocês como é bom voltar para casa e poder contar as maravilhas do Senhor. E eu tenho duas notícias, eu já vou finalizar. A primeira é que todos podem tomar posse dessa vida abundante. Todos, todos. E a segunda é que só vive uma vida abundante quem permite. Quem permite, gente, quem deseja de todo o coração. Quem busca. Deus deu asas a todos. Mas nem todos creem, então nem todos vão conseguir voar. Mas se a gente crê, gente, tudo é possível a quem? Tudo é possível a quem? Então, permitam ser moldados por Cristo. Busquem a orientação dos seus pastores. Meu Deus, quantas vezes eu relutei. Quantas vezes eu relutei. E sabe o que foi que eu descobri? Que quando a gente não quer, eita papai, aí que a gente tem que fazer. Teve um dia que eu tinha um discipulado marcado com Fernanda e meu coração estava duro e eu dizia, eu não quero ir. Mas eu aprendi
Quando você não quer ir, não reluta, gente. Vai e faz. Vocês querem a vida abundante, mas não quer fazer a parte de vocês? Não dá, gente. Vamos acordar para a vida. A gente tem que tomar posse hoje. Hoje, não é amanhã. A gente tem que celebrar hoje o que a gente já tem. É nosso. A gente só precisa tomar posse. Só. É só isso que a gente precisa, gente. Eu já estou encerrando. É só para finalizar. No congresso eu ouvi uma declaração que dizia assim, mexeu muito comigo. O que começou pequeno vai terminar grande. E eu queria que vocês repetissem comigo, porque isso eu recebi. E quem quiser, recebam também. Repitam, por favor. O que começou pequeno vai terminar? O que começou pequeno vai terminar? O que começou pequeno vai terminar? Amém. Irmãos, você não faz ideia do que é para Marina falar isso aqui, não. Ó, tem 2 aqui, 2 cheios de Espírito Santo e 2 curados. 2, já tem 2. Vamos ver George agora, né? Porque Fernanda, deixa... É porque ela já está curada. Fernanda já está. Já tem 2 curados aqui. Não tem condição de Marina falar essas coisas aqui, irmão. Estou dizendo. Quem conhece Marina aqui, cadê? É verdade ou não é verdade? Sônia, Dani, quem lá? Olha lá. Está lá atrás. Confirmando. E você viu o Tiago lá. Tiago, filho dela, sabe disso. Essas coisas não bom, fala aí. Quase que não deixou tempo para mim, mas tudo bem. Como eu sou curada e não sou orgulhosa, eu vou falar. Como o Luzerne falou, o nome do congresso é relevante. Né? E aí eu fui olhar, né, o que é relevante. Fui lá no Google. Aí falava assim, algo valioso ou precioso. Né? E um dos ministrantes falou assim, para se tornar uma pessoa relevante, é muito fácil. Só existe uma forma, é andar com Deus. Né? E ali eu fiquei olhando para aquelas pessoas, né? Não foi na primeira ministração, e como o Luzerne falou, né, e Mateus falou também, né, várias pessoas, até de outro país, né? Muita pessoa cheia de posses, falando, né, de coisas também, e eu fiquei pensando, será que ser relevante é só isso, né, de alguns? Mas aí, quando chegou aquele ministrante que falou isso, eu falei, rapaz, todos nós somos pessoas relevantes, porque nós andamos com Cristo. Né? Então, quem tem Cristo é relevante. Eu falei, rapaz, eu sou importante. Né? Eu sou relevante. E aí eu anotei, né, algumas coisas que aquele rapaz falou. Ele falou sobre Gênesis 1, 2 e 3. Né? Ele falou que Gênesis 1, Deus fala e as coisas começam a acontecer. Né? Começa a ordem, né? Haja luz e tal. Em Gênesis 2, Adão também começou a falar, né, o nome dos bichos, né? Falar todos os nomes. E em Gênesis 3, a serpente fala e o caos, né, entra no jardim, como o Mateus falou. E aí ele falou assim que Adão ele não se posicionou. Né? Então, assim, o interessante é que ele falou assim, que o problema não é existir a pessoa mal, é a pessoa do bem não falar, ficar calada. Né? Então, assim, a gente nós somos relevantes, né? E temos o Senhor e podemos falar da palavra, falar de Jesus. Né? Então, assim, incomodar cada um, né? De que, assim, a gente precisa, né? Precisa falar de Jesus. Como os Uber que a gente pegava, né? Falando da cidade, Mateus orando pelo Uber, né? Oramos por John também, antes dele ministrar. E, assim, a gente precisa abrir nossa boca realmente e falar da palavra do Senhor, daquilo que a gente tem vivido, né? Como Marina chegou aqui e falou hoje. Ele falou também que tem oportunidades de Deus que só vem uma vez. E Adão perdeu a oportunidade, né, de falar lá com a serpente, não, a gente não vai comer. Né? E, enquanto Adão desperdiçava a oportunidade de andar com Deus, tinha os Enoques. Né, os Enoques que teve um que nem experimentou a morte. Né? Então, ou você vive para aproveitar, ou vive para ver os outros aproveitarem.
né? Então, que hoje seja uma noite que a gente realmente aproveite, né? Aproveite as oportunidades. Para mim, não é fácil estar aqui falando, né? Luzerne falou, você fala muito bem, você... Então, não é fácil para mim. Ele falou que eu disfarço bem, então. Então, tudo bem, eu disfarço bem. Então, andar com Deus é se colocar do lado de quem pode todas as coisas. Né? E a gente pode todas as coisas, porque a gente anda com Deus. Né? Lá, como Marina falou, Luzerne, a gente foi discipulado 24 horas. Né? Só não foi 24 horas porque a gente foi dormir. Né? Pouco tempo, mas a gente dormiu. E assim a gente pôde experimentar, né, de andar com Nanda e Niles. Gente, que momento precioso. Foi muito bom mesmo. A gente aprendeu várias coisas, além da dança, looks, se preparem, música para coral, músicas novas para o louvor. Então, vocês se preparem, porque Niles não vai ser mais o mesmo. Né? Ele... se preparem. Irmãos, chega aqui, por favor, irmã. Chega aqui, por favor. Irmãos, está determinado que eu vou usar tênis branco e a calça aparecendo a canela. Sem meia. Diz que a moda é essa, irmão. Olha ali, do jeito que está ali, só que coisa branca. A galera fica assim, irmão. Tenha paciência, irmão. E no pior é que todas as três estão dizendo que tem que ser assim. Oi, gente. Pode parecer assim, eu comentei com ele que eu não preciso falar. Mas, para mim, foi um tempo tão profundo. Quando eu lembro, chega a pesar o coração. Porque eu fui mergulhada em um ambiente celestial. Para mim, foi maravilhoso. O louvor, meu Deus, a gente tem um louvor lindo, gente. Glória a Deus pela vida com que cantamos e louvamos. E ali o louvor era com muita vida. Não teve show evangélico. Não teve show de cantores famosos. Teve adoração. Da gente se lançar, chorar, adorar, pular. Eu chorei muito. Teve um momento lá que eu chorei muito de tanta presença do Senhor. E uma música linda, que nós vamos botar aqui na videira, com a aprovação do pastor. Gente, é uma música linda. Eu acho que muita gente talvez conheça, né? Eu vou cantar o coro para vocês. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Vocês estão rindo, mas eu estou chorando. Porque foi profundo demais. Porque eu sou um milagre. O que parecia impossível, o que parecia ser a minha morte, Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e eu estou aqui por conta do que Jesus fez. Então, para mim, eu fui mergulhada. Foi uma atmosfera que eu fui mergulhada nas palavras. Teve uma palavra que o Espírito Santo... Eu tinha uma questão, uma interrogação, uma coisa que aconteceu há muitos anos. E o Espírito Santo me disse, naquela época, um pedacinho de versículo. Que doideira. Eu conheço o versículo inteiro de João. Mas eu só ouvi, naquele momento, um pedacinho dele. E eu não entendia. Olha, gente, tem tantos anos... E, de vez em quando, eu me lembrava desse pedacinho de versículo. Quanto mais quando eu li o Evangelho de João, que eu amo, e lá, toda hora eu... Poxa, Jesus, eu não entendo por que o Senhor me falou isso aqui. Um pedacinho de versículo. E lá, um dos preletores lá, ele citou o versículo inteiro, que eu conheço, mas o Espírito Santo falou. Eu não tinha entendido
todo o versículo. Eu achava que era outra coisa. Mas o versículo completo, o pedacinho era: ela se converterá. Mas o completo é... Cheguei até a esquecer. Ela se converterá à sua dor. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois ela sente alegria. Diz assim, a sua dor se converterá em alegria. Essa era o completo que Jesus queria. Só ouvi naquela época, ela se converterá. Mas o completo que ele me disse, filha, deixa eu te dizer qual é a mensagem completa. A sua dor se converterá em alegria. Gente, só o Espírito Santo vai pegar uma coisa de tantos anos atrás e trazer completo para mim, uma coisa lá e ligar cá. Então, foram momentos assim muito profundos com o Espírito Santo, muito profundos. Ainda estou nessa atmosfera, tá? Ainda tem muita coisa que foram ditas para ser processada. Né? Até o Cláudio Duarte foi pregar e digo assim, gente, eu estou confuso. Network, relacionamento, andar com Deus, só que calma. Ele fez assim, eu não vou confundir mais vocês trazendo mais coisa. Mas é assim mesmo. Foram muitas coisas profundas de Deus que nós ouvimos. E espero, desejo, eu sei que Deus é um Deus de segundas intenções. Ele não fez para nós, para mim, ou para nós, Ele fez para nós. É para a videira que Ele fez. E essa relevância, quando Ele fala do ser relevante, o pensamento que a gente já começa a ter, a gente não é relevante aqui dentro. Nós não somos relevantes aqui dentro. Nós temos que ser relevantes lá fora. Fora, aqui não tem 4 paredes, mas aqui tem 2 paredes. É fora dessas 2 paredes que a gente precisa ser relevante. O campo é o mundo, aquilo que Luzerne falou, né? Aquela parábola mal entendida de que do trigo do joio, né? Que diz assim, que o pensamento inicial é de que na igreja tem trigo e joio. Aí o pregador fez assim, não, vamos ler direito. O campo é o mundo, não é na igreja, é no mundo que tem filhos do reino e filhos do maligno. Trigo e joio está lá. E é lá, no mundo, que nós somos plantados, que nós somos sementes, no mundo. E é no mundo que Deus quer que a gente dê fruto, que sejamos relevantes. Que o Senhor nos ajude a tudo que Ele fez conosco, falou conosco nesses dias, que a gente consiga transmitir com a nossa vida e com as nossas palavras, para que isso não aconteça a mudança, que ela se consolide no meu coração, mas aconteça no coração de todos nós aqui, porque esse é o verdadeiro interesse de Deus. Deus abençoe, queridos. Eu queria... Como é que eu não vou prestar um pastor? Pessoal, a gente queria dar um abraço neles dois, e a gente vai dar um abraço por vocês, porque nós temos aqui, esse pessoal vai para muito lugar, busca muita coisa. E a gente vê gente passando fome mesmo, de Deus. Mas a gente vê gente que procura por procurar. O cara não consegue encher um vazio. E paga caro, anda muito. E não enche o vazio. Eu queria dizer a vocês que nós somos privilégios, como Marina, Georgia e Luzerne falaram, de ter a vida desses dois aqui, que já foi projetada por Deus para tal, mas, enfim, não é só porque Deus projetou. É porque eles aceitaram o propósito de Deus de serem mini Jesus, amando a muitos. E o que nós estamos vivendo, que essa comunidade vive, é fruto de uma oferta de amor. E a gente queria agradecer e abraçar vocês, em nome da igreja, pelo amor que transborda desses corações. Deus abençoe.